Olá, bem-vindos novamente aqui a Log Help, o canal da logística direta ao ponto. Eu sou o Cícero Moura e o vídeo de hoje é uma continuação das etapas que você tem que seguir para fazer um bid de transporte, né? Que é uma contratação, é uma concorrência para novos parceiros de transporte que você pode fazer na tua empresa. O vídeo de hoje eu vou passar mais duas fases, que é o questionário e o processo de seleção desses novos parceiros. Bom, continuando aqui então, eu tenho aqui o questionário, onde nesse questionário ele se divide em três grandes blocos, que é o cabeçalho, depois o bloco das perguntas e depois o bloco aqui da conclusão. Nesse bloco do cabeçalho você vai colocar quais são os dados gerais, né? Você vai pedir para que o teu transportador coloque aqui informações sobre o nome da transportadora, qual é o endereço, qual é a região que ele atende, quantos clientes ele tem, qual o número de funcionários, o número de filiais que ele tem. Então, ou seja, nesse primeiro cabeçalho aqui são os dados gerais para que você possa conhecer um pouco da estrutura do futuro parceiro. Já nesse bloco do meio, no segundo bloco, que são o bloco das perguntas, é nesse bloco que você vai fazer N perguntas para o teu futuro transportador, para que você conheça um pouco mais da estrutura, um pouco mais do serviço que ele oferece, se ele é capacitado ou não. Então eu aconselho nesse bloco de perguntas você olhar para a tua operação, ver qual é a tua necessidade e você monte perguntas para o teu futuro transportador em cima das tuas necessidades, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma planilha de um questionário com N perguntas já pré-feitas, né? Mas vocês podem adequar à sua realidade. Eu vou explicar em detalhes o questionário, mas eu vou deixar aqui para vocês essa planilha pronta que vai ajudar vocês a fazer essa avaliação. Beleza? Então aqui o bloco das perguntas e depois a gente tem outro bloco da conclusão, que é onde você vai ver se a transportadora ela foi aprovada para a segunda fase. Você vai ver aqui qual é o percentual que ela teve com base nas respostas que ela deu, tá? Então agora a gente vai olhar em detalhes como é esse questionário. Bom, tudo vai se resumir aqui às perguntas que você vai fazer, tá? Então eu vou passar linha a linha e explicar em detalhes para que você possa montar aí também o teu questionário de acordo com a tua necessidade. Então, nesse exemplo aqui, eu fiz apenas 5 perguntas, mas vocês podem fazer quantas perguntas forem necessárias, quantas perguntas vocês acharem pertinentes à tua operação, beleza? Então, a nossa primeira pergunta aqui, eu estou perguntando para o meu transportador, meu futuro transportador, eu consigo consultar as entregas no site? Eu consigo olhar qual é o status, se já foi carregado, se foi descarregado, se foi entregue, se sofreu alguma avaria, se está na filial. Então, ou seja, eu consigo rastrear no site a minha entrega? Então, se a resposta for sim, no caso aqui, essa pergunta ela vale aqui 30 pontos. Esses pontos também, eles são ajustáveis de acordo com o peso que você quer dar àquela pergunta. Se para você, futuro contratante, é imprescindível que você tenha essa facilidade de consultar as entregas online no site, então você pode pôr um peso maior para essa resposta, tá? Aí vocês têm que olhar para a tua operação, como eu comentei, e ver o que é mais relevante, o que é mais importante para a tua operação, o que é mais importante que o transportador te atenda, e aí você pode aumentar ou diminuir a pontuação dessa pergunta. Então, no caso da resposta foi sim, então ela teve 30 pontos. Uma segunda pergunta: é possível fazer cotação online no site? Então eu consigo entrar no site da transportadora, colocar os dados da nota fiscal, peso, volume, cidade, né? E eu consigo ter essa cotação online, ou eu sou obrigado a pegar o telefone e ligar lá no saque da transportadora para que alguém do saque faça a cotação e me responda depois. No caso do nosso exemplo, esse futuro transportador disse que ele não tem essa cotação online no site. Então aqui ele recebeu 5 pontos, beleza? Não recebeu a pontuação máxima aqui, tá?
Uma terceira pergunta, a transportadora ela faz coleta com o veículo próprio ou ela manda terceiros fazer essa coleta na empresa? No caso do nosso exemplo, essa transportadora também não realiza a coleta com o veículo próprio. Ela tem lá os seus terceiros, seus agregados, e ela manda um caminhão de terceiros fazer a coleta na empresa. Se para você é importante que o próprio caminhão da transportadora faça essa coleta, então você aumentaria a nota aqui, né? Ou poderia até colocar 0. De novo, depende da tua necessidade. Se você não se importa com um terceiro fazendo a coleta na tua empresa, então não tem problema. Quarta pergunta. O transportador possui algum sistema de gestão de qualidade? Né? Possui SASMAC, possui ISO 9000, tem processos bem definidos. Tá? Isso é importante para que você consiga manter o mesmo nível de serviço, né, para o teu cliente. Então, às vezes é importante que algumas transportadoras, e às vezes é até imprescindível que ela tenha esse sistema de gestão de qualidade implantado. Senão, para algumas empresas, esse é um requisito que, se ela não cumprir, ela nem faz parte aí do hall de empresas, de transportadoras que podem prestar serviço. No nosso exemplo aqui, ela possui sim um sistema de gestão de qualidade e recebeu aqui a pontuação máxima. Como eu comentei, essa quantidade de pontos, ela pode aumentar ou pode diminuir, dependendo do peso que você dá à pergunta. E na quinta pergunta, no nosso exemplo aqui, os veículos são rastreados? Então, a empresa consegue saber a todo momento aonde está o veículo. Então, eu consigo saber a localização, eu consigo travar o veículo. Então, olhando para a parte de seguro e segurança de carga, né? Então, aqui, nesse caso, ele tem, né, os veículos rastreados e ele recebeu aqui 60 pontos. Beleza? Bom, só explicando um pouco mais do questionário. Essas perguntas aqui, elas, né, perfazem aqui um total de 200 pontos. Se todas fossem respondidas com sim, ela daria aqui 200 pontos. Como nós tivemos aqui duas respostas não, tá? Então não foi possível ter a nota máxima. Então ela obteve aqui 150 pontos, que é igual a 75%, tá? De 100. Então aqui o máximo é 100% e pelas respostas que ele deu no questionário, ele conseguiu 75%. É agora onde você começa a fazer uma análise. Agora a gente pula aqui para o terceiro bloco do nosso questionário, que é a conclusão. Você pode também estabelecer critérios para saber se o seu transportador ele foi aprovado, se ele foi reprovado ou se ele foi aprovado com restrições. Então, por exemplo, você pode dizer que se o teu transportador, né, ele conseguiu aqui 75%, ele pode ter sido aprovado, mas com algumas restrições. Então, ou seja, o que são essas restrições? São essas respostas que ele não conseguiu atender, onde está não, e ele vai ter que trabalhar para fazer alguma coisa. Ele vai ter que trabalhar para que ele tenha uma cotação online no site, ele vai trabalhar para que ele só envie veículos da frota própria para fazer coleta. Então, ele foi aprovado, mas ele tem que mudar, tem que melhorar alguns pontos aqui, beleza? Então, esse é um critério. Por exemplo, você pode dizer que acima de 75%, ele está aprovado direto, sem restrições. Ele está aprovado para a segunda fase do processo de escolha de transportadoras. E você pode colocar um critério que abaixo de 74% ele está reprovado. Claro, o critério aqui você pode escolher, pode ser abaixo de 60, pode ser até 50, aí você fique à vontade em montar aí os teus critérios. Mas vamos dizer que 75% para mim ele está aprovado, mas com algumas restrições, beleza? Então, em resumo, o questionário serve para você avaliar o nível de serviço, porque a questão de valor, preço de frete, nós falamos no vídeo anterior
que é quando você mandou lá para a transportadora um resumo das vendas, para que ele pudesse fazer aí um simulado de frete para você. Então aqui nós estamos avaliando com esse questionário nível de serviço, beleza? Bom, agora a gente passa para a segunda fase, que é selecionar o transportador. Agora eu já tenho em mãos o valor do frete que ele cotou usando os dados que eu mandei do simulado de notas fiscais, né, do fluxo de venda, e eu tenho também agora a resposta do questionário, onde eu estou avaliando o nível de serviço. Com essas duas informações, tanto o valor de frete e nível de serviço, eu posso passar para a segunda fase, que é o seguinte. Nessa segunda fase, baseado nessas duas informações, valor e serviço, eu posso dizer que meu transportador ele foi aprovado e ele vai, deixa eu trocar de caneta aqui, ele foi aprovado e ele vai para a segunda fase, então ele foi um dos selecionados, tá? E nós vamos falar no próximo vídeo como é que eu faço essa segunda fase de análise, ou eu posso dizer que o meu transportador não foi aprovado, né? Porque ele teve aqui menos de 75%, né? Conforme o critério que eu usei aqui, menos de 75%, tá? Então, essa seleção eu só consigo fazer depois que eu tiver a resposta do questionário e do simulado de frete. E aí eu vejo se ele vai para a segunda fase ou se ele não vai passar dessa fase e, claro, vai ficar aberto aí para o próximo ano ou no ano seguinte para que ele possa novamente voltar a fazer o bid com a tua empresa de novo, beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje era esse, espero que tenham gostado. Tchau, até um próximo vídeo.